Aqui no canal nós tratamos sobre os mistérios da mente humana e por isso podemos afirmar que é loucura você deixar de comprar na Black Friday antecipada da Insider. Eu, que sou louca por conforto, já garanti o cupom do Investigação e estou preparada para aproveitar os descontos especiais do site, que somando ao cupom podem chegar a 40% de desconto. Imagina até 40% de desconto nas Tech T-shirt da Insider, que possuem garantia de 2 anos contra desbotamento, além de serem ultra duráveis, anti-odor e desamassam com o calor do corpo. Corra para o site e garanta a sua. Patrícia Rosa dos Santos, uma enfermeira de 41 anos, foi morta no dia 22 de outubro de 2024 em Canoas, no Rio Grande do Sul. A investigação encontrou Zolpidem em um pote de sorvete consumido pela vítima. Segundo a Polícia Civil, o companheiro teria administrado midazolam, uma droga indutora do sono, por via intravenosa em um dos pés da vítima. O médico socorrista André Lorscheiter, com quem Patrícia tem um filho de 2 anos, é suspeito de ter administrado as substâncias que teriam levado a esposa à morte e forjar seu infarto. Sejam bem-vindos, eu sou Carla Albuquerque e hoje temos um novo caso intrigante aqui no Investigação Criminal True Crime, seu canal investigativo favorito. E antes de começarmos, já deixa aí o seu like e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E você que é membro do canal, além de apoiar esse espaço, ainda tem acesso a conteúdos exclusivos. Hoje, gente, vamos explorar um caso que chocou o Brasil: o envenenamento da enfermeira Patrícia Rosa dos Santos, supostamente cometido pelo próprio marido, um médico em Canoas, no Rio Grande do Sul. Esse caso, marcado pela frieza e complexidade, levanta questões sérias sobre o uso do conhecimento médico para práticas criminosas e a responsabilidade de profissionais de saúde. Para aprofundar essa discussão, convidamos 2 grandes especialistas que vão trazer análises essenciais dos aspectos jurídicos e forenses. De um lado aqui, temos o Dr. Nabuco, advogado e professor de Direito Penal, que vai esclarecer como a lei lida com crimes que envolvem profissionais de saúde e as complexas implicações legais desse caso. Do outro, contamos com Alessandra Moraes, uma renomada perita forense, que compartilhará insights sobre análise científica, desde a coleta de provas até interpretações forenses, que podem revelar o que realmente aconteceu naquela noite. Preparem suas perguntas e participem conosco dessa discussão que promete não apenas esclarecer pontos importantes sobre o caso, mas também abrir um debate crucial sobre ética, segurança e justiça. E aproveitamos para agradecer ao nosso jornalista Vitor Hugo pela pauta sensacional de hoje. E vamos começar! Vou começar aqui, Dr. Nabuco, com a nossa querida perita Alessandra Moraes. Vou pedir para ela explicar esse caso para a gente. Olha, nós estamos diante da morte de uma mulher, né, que inicialmente foi dado como uma morte natural, causada pelo infarto do miocárdio. Porém, logo pela manhã, quando a família soube, eles acharam que estava muito estranha essa história, porque o marido dela, atual suspeito desse possível homicídio, ele já tinha um atestado de óbito, atestando o infarto do miocárdio. Então, a família foi até a polícia, né? Quando ocorre uma morte, a polícia necessariamente tem que ser comunicada desse óbito, e a família comunicou à autoridade sobre a sua suspeita, que aquilo ali estava muito estranho. Então, o delegado, então, ele chamou a perícia, né? Então, quando existe a possibilidade de uma morte não ter sido natural, o delegado chama a perícia e automaticamente esse corpo passa por perícia no local e no IML, né? Nesse caso, a necrópsia ela é obrigatória.
e foram então levantados elementos que suscitam um possível homicídio. Por exemplo, o sorvete que ela teria tomado antes de falecer continha zolpidem, um hipnótico indutor do sono, né? Por que esse zolpidem estaria ali? O depoimento do marido também levanta algumas suspeitas. Ele diz que ela tomou sorvete e faleceu no sofá, porém quando a polícia chega, o corpo está em outro local da casa. Ela tinha também alguns ferimentos punctórios, típicos de injeção, colocados em lugares muito escondidos, no pé, por exemplo. E não tinha nenhum vestígio de que o marido, médico emergencista do SAMU, teria tentado reanimá-la, né? Então, são vários elementos associados à subtração de um outro medicamento chamado midazolam no local de trabalho dele, né? Então são vários elementos que suscitam a possibilidade de um homicídio. E é isso que está sendo investigado na polícia. A principal hipótese levantada pelas investigações é que ele teria sedado ela com zolpidem e, na sequência, teria ministrado dois anestésicos, né, 2 depressores do sistema nervoso central, que são o midazolam e o succitrate. E isso teria causado a parada cardiorrespiratória, causando a morte da vítima, né? Porém, esse caso ainda está em investigação. Nós precisamos de alguns outros laudos importantes, como o toxicológico, que vai esclarecer para a gente até mesmo intervalos de quantidades e a real causa-morte, né? Se foi uma parada cardiorrespiratória ou se foi alguma outra coisa que causou a morte da vítima. Vamos ouvir aqui a doutora Daniele Adimoni, que é psiquiatra e vai nos explicar sobre esses medicamentos. Bom, hoje a gente vai falar de 3 medicações bastante comuns, né, de uso na medicina. A primeira delas é o midazolam, é o famoso Dormonide, né, que muita gente já deve ter escutado. O Dormonide é da classe, ele pertence à classe dos benzodiazepínicos, né, e ele tem 2 ações principais. Então, a primeira é induzir o sono, então a gente pode usar num curto período de tempo, a gente usa no máximo 2 a 4 semanas, né, sempre com supervisão médica, porque existe um risco de dependência, tolerância, enfim. Então a gente usa por um período curto para induzir o sono e ele tem uma ação bastante rápida, né? A vantagem dele é essa ação rápida, a gente tem comprimidos de 15 miligramas. E a gente tem uma outra ação também que é para ajudar no pré-anestésico, né? Então a pessoa já vai tranquila, já vai meio dormindo, né? Ele tem uma questão também de levar uma amnésia após administração, quando injetado. Então ele é bastante usado em centro cirúrgico para a pessoa já ir para o centro cirúrgico mais, né, não muito atenta, para quem tem mais medo, né? Então ele tem bastante, ele é usado bastante para isso. Então, como benzodiazepínico para induzir o sono e para ajudar como pré-anestésico. O que acontece é que se ele é ingerido numa alta quantidade, uma alta dose, né, ele tem um risco grande de uma depressão respiratória, né? Então você vai ter sonolência, tontura, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, enfim, tudo vai diminuindo, né? Além de uma sedação, de uma inibição do sistema nervoso central, podendo levar até o coma e a morte. Então é uma medicação bastante importante, né? E que a gente precisa cuidar sempre da dose e da via de administração. O midazolam pode ser comprado em farmácia, mas por ser um benzodiazepínico, ele só pode ser comprado com a receita azul, né, que é uma receita de dispensação diferente das outras, que é uma receita um pouco mais controlada, mas ele pode ser comprado sim em farmácia e sempre tem que ser usado com a orientação médica. A outra medicação que a gente vai conversar um pouquinho é o zolpidem, né? E aí tem várias marcas no mercado, mas é uma medicação bastante conhecida porque muita gente faz uso, né? E em vez de dormir, enfim, acaba fazendo outras coisas, comprando coisas que não lembra, falando coisas que não lembra, porque ele também leva uma amnésia pós-uso da medicação, uma amnésia retrógrada, né? Anterógrada. Depois que você toma a medicação, você não costuma muito lembrar o que aconteceu, por isso que a ideia é tomar e dormir. Diferente do midazolam, ele não é um benzodiazepínico, né? Então é uma medicação conhecida, é uma droga da classe Z, né? Que se fala bastante, que é um indutor de sono não benzodiazepínico. Na prática, o que a gente vê é que eles acabam tendo mais ou menos os mesmos efeitos colaterais, né? Então ele também pode levar a questão de dependência, de tolerância, né? Então de abstinência. Então também é uma medicação que precisa ser usada de uma maneira mais cuidadosa. E há pouco tempo a Anvisa mudou, então antes a gente podia prescrever no receituário controlado branco e agora ele só pode ser prescrito no receituário azul, igual aos benzodiazepínicos. Então realmente é importante esse controle, porque é uma medicação que também tem que ter um controle importante, né, do acompanhamento médico, assim como a gente falou um pouco do midazolam.
E os efeitos colaterais são basicamente os mesmos, né? Então ele induz o sono, né? E quando usado numa dose maior, ele pode induzir uma depressão respiratória, uma alteração do sistema nervoso central, sonolência, coma e morte. Então, ele acaba tendo mais ou menos uma função bastante parecida com a do midazolam, os dois sendo sedativos. O Succitrate já é uma classe diferente de medicação dos outros dois que a gente estava falando. Na verdade, ele é um relaxante muscular de ação ultra rápida. Ou seja, ele tem um pico de ação bastante rápido, então em 1 minuto ele já está fazendo efeito, ele tem uma administração intravenosa, em 1 minuto ele já está fazendo efeito, ele dura mais ou menos até uns 4, 6 minutos e aí já diminui, então, ou seja, ele tem uma ação ultra rápida. Quando que isso é bom? Quando a gente quer fazer, por exemplo, a intubação orotraqueal, de um paciente, ou quando a gente está na emergência, a gente vai intubar porque ele relaxa a musculatura esquelética. E ele tem uma ação bastante rápida e uma duração curta. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma anestesia, induzir anestesia num paciente e eu quero intubar ele em qualquer situação, eu uso também, junto com o anestésico, esse relaxante muscular, porque ele vai me relaxar toda a musculatura e vai ficar mais fácil de eu conseguir fazer a intubação orotraqueal daquele paciente para poder fazer ventilação mecânica, para passar o tubinho lá que as pessoas falam para poder, na traqueia, para poder respirar. Então ele tem uma ação bastante rápida, ele é um potente relaxante muscular, usado bastante em cirurgias, como complemento do anestésico, e usado para intubação orotraqueal. O cuidado é esse, ele tem uma ação muito rápida, uma ação muito curta, então ele só é usado realmente nesses casos, a gente não faz uso para outras situações, É um uso bastante restrito, hospitalar e intravenoso, então não é uma medicação que você vai comprar na farmácia, enfim, é uma medicação bastante restrita. E aí, de novo, assim, se a gente for pensar, quais são os efeitos colaterais de um excesso, ou de uma ingestão adequada? Um bloqueio muscular, Então você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter arritmia, pode ter um monte de alterações cardíacas, pode ter parada respiratória mesmo, aumento você pode ter um bloqueio muscular, você pode ter uma rigidez maxilar, enfim, a gente tem milhões de efeitos colaterais que podem piorar, tem lesão muscular, pode ter rabdomiólise, Então, assim, tem vários efeitos colaterais que a gente procura evitar, Por isso que a dose é adequada, é por peso do paciente, enfim, é tudo muito bem calculado. Ou seja, quando é administrada uma dose maior, o risco é muito grande de uma depressão respiratória e morte. Bom, então a gente falou de 3 medicações bastante importantes e de uso controlado, O midazolam, que pode ser usado tanto via oral como intramuscular, E que para ser comprado o comprimido precisa da receita azul, só pode ser fornecida pelo médico e precisa de acompanhamento médico. O zolpidem, que é essa medicação das classes da droga Z, que também só pode ser comprado com a receita azul, E também é uma medicação controlada. E o succinato, que tem o Succitrate, que tem essa ação intra-hospitalar. Como que funciona o controle, Então, na verdade, os hospitais, os locais de saúde têm, em geral, um farmacêutico, E essas medicações são bastante controladas. Então, assim, as pessoas sabem as quantidades, quando se passa o plantão, Então, fala, olha, eu peguei o plantão com 10 ampolas disso, foi usada uma no pronto-socorro, então te passo o plantão com 9 ampolas daquilo, Tudo muito trancado, tudo muito cuidadoso, Então, geralmente, quem cuida disso é o pessoal da farmácia e o pessoal da enfermagem, e que é feita essa contagem no início do plantão e no fim do plantão, justamente porque são medicações que as pessoas acabam fazendo abuso, Então precisa ter um cuidado grande, porque a gente tem várias histórias de submedicação de hospital, de pessoas até venderem remédios de hospitais, Então são são medicações bastante controladas, tanto para comprar na farmácia, como para uso em serviços de saúde, Então isso é sempre contadinho no início e no final de cada plantão. É um caso complicado, doutor Nabuco? Porque o marido, ele se comporta da seguinte maneira: ele diz que não cometeu crime algum, mas tem coisas muito suspeitas, em relação à morte dessa mulher. Tem um atestado de óbito que foi prontamente feito por um colega ali dele. Uma parada cardiorrespiratória. O que a gente espera, tendo ali do lado um médico emergencista? Ele é a pessoa, que qualquer um de nós gostaria de ter se estivéssemos num momento, em risco ali de morrer, porque são médicos muito preparados, principalmente para trabalhar na questão, de ressuscitar alguém, fazer a massagem cardíaca. E a gente sabe que esse procedimento de massageamento
precisa ter uma determinada pressão, então ele acaba deixando marcas no corpo, coisa que não foi encontrada. Aí depois é encontrado um medicamento que não pode deixar o hospital. Eles vão encontrar pequenos furos, né, na região do pé e dos braços. Vão encontrar um remédio misturado no sorvete desta mulher e a ambulância vai dar falta de um determinado outro remédio. Todos os remédios controlados. Não se sabe se ela fazia uso desse remédio que estava misturado ali no sorvete, mas tem muitos indícios que colocam ele numa situação muito complicada, correto, doutor Nabuco? Bom, correto, né? A impressão inicial, a gente sempre respeitando a presunção da inocência, tem que passar pelo devido processo legal, pelo contraditório, etc. Mas é evidente que a impressão inicial é bastante desfavorável a ele. Você tem uma série de elementos, de circunstâncias que somadas revelam um quadro desfavorável. A prova penal, a gente pensa sempre muito em prova como se fosse um elemento cabal e irrefutável, mas é sempre importante pensar na prova como conjunto probatório, conjunto de elementos que formam o corpo de provas, etc. Então, quando a gente analisa isso, tem um remédio no sorvete, tem um outro remédio na bolsa dele, isoladamente nada leva a ele. Ela poderia ter consumido aquilo, ela poderia ter se matado, poderia ser uma terceira pessoa, né? Elucubrando, eu poderia pensar em um monte de coisa, mas quando eu reúno todos os elementos, né, então ele tinha um remédio que não tem justificativa para que ele tivesse na bolsa, esse remédio tem um efeito lesivo muito grande, é capaz de causar morte, tem um remédio no pote de sorvete, precisa confirmar se ela de fato ingeriu, né, através do exame no cadáver, toxicológico, etc. Houve um assodamento na hora de fazer aparentemente o atestado de óbito, não houve da parte dele uma postura de tentar reanimar, massagem cardíaca, etc. Então o conjunto inicial, insisto, sempre respeitando a presunção da inocência, mas o conjunto inicial é desfavorável a ele, é bastante contundente nesse primeiro momento, e o coloca realmente como um suspeito do crime, uma situação bastante complicada para ele, né? Esse caso lembra muito um caso que aconteceu aqui em São Paulo, aonde o marido também vai, né, infelizmente matar a esposa, uma mulher também saudável, uma mulher que era atleta, e ela é encontrada, né, de bruços em cima do chão, e todo mundo acha aquilo uma morte estranha. Por que que aquela mulher teria também, né, um infarto? Aí, quando aquele corpo é levado para o Serviço de Verificação de Óbito, que é o SVO já encontra marcas que não eram marcas, né, simplesmente de um infarto do miocárdio, seria ali marcas de asfixia, que eles encaminham aquele corpo aí já para o IML para fazer uma perícia mais aprofundada. Olha que estranho, ele é médico, a esposa, né, também jovem, uma enfermeira, aparentemente não tinha doença nenhuma, saudável, né? Por que que ela também não foi encaminhada para o Serviço de Verificação de Óbito, para saber do que de fato ela havia morrido? Porque ele, como um médico socorrista, não sei se ele é a pessoa que vai dizer, olha, ela realmente morreu, essa é a causa mortis. Eu acho que o caminho correto seria o SVO. E no SVO, porque quando você chega lá, se eles encontram, não é isso, Alessandra, Sim, algo de errado, esse corpo é encaminhado para o IML, para aí sim fazer, né, esse seria o procedimento correto. Temos uma pessoa saudável, não sabemos do que de fato ela morreu, precisamos fazer, né, a verificação do óbito dela. Dali, eles encontram algo errado, aquilo vai para o IML. sim. Mas nada disso aconteceu, já tinha
Ó, tá aqui, morreu. É muito estranho ele não querer nem saber do que a esposa morreu. De novo, lembra também aquele caso daquele promotor em Minas, que também corre, pega um atestado de óbito, enfim, a mulher também tinha furos no corpo, também uma causa mortis completamente que não tinha ligação com de fato ela tinha morrido, e porque o pai, quando sabe, porque ela já estava indo, inclusive, para a cremação, o pai consegue, através da autoridade policial, parar aquilo tudo, que estava numa outra cidade, volta, para, e quando é feita a verificação, descobrem que, inclusive, o hospital também está respondendo criminalmente, os médicos, por fraude. Então, assim, que tudo foi feito da forma errada. Aqui, esse assodamento, eu acho que, de novo, né, vamos concordar aqui com o doutor Nabuco que a gente precisa parar e pensar. Ele tem direito à presunção da inocência. Mas ele também se compromete muito, porque uma pessoa que não deve nada, não fez nada de errado, deveria, no mínimo, né, chamar, falar, olha, levar, ele é médico. Esse não é o caminho, Alessandra? Sim. E numa morte em que a pessoa falece naturalmente em casa, né, como você bem falou, sem acompanhamento médico, sem estar em algum tratamento, ou um médico que já presuma que ela causa morte, por exemplo, um câncer, problema cardíaco sério, problemas respiratórios sérios, essa pessoa ela é encaminhada para o SVO. Né? E me parece muito estranho que esse médico, colega dele, tenha assinado um atestado de óbito por infarto do miocárdio, sem saber o que aconteceu. Isso gera uma responsabilidade, inclusive, perante o CRM. Não é? Então, eu não duvidaria que esse documento tenha sido fraudado de alguma forma, em algum momento. Não é? Tá muito estranha essa história. Não, todo o contexto é estranho, né? Porque quando a gente já viu muitas pessoas que realmente não cometeram crime algum sendo colocadas como culpadas. Mas até até o gestual, né, a questão corporal das pessoas, ela é completamente diferente, né, da indignação, de eu não fiz nada, a pessoa tentar, ela querer de fato colaborar, não, eu estou aqui para colaborar, para a gente tentar descobrir o que de fato aconteceu, né, com essa pessoa. Mas aqui, no caso dele, é complicado, ele é médico, ele tem um remédio que ele não poderia ter dentro da bolsa dele, né, aquele remédio não poderia estar com ele, não pode deixar o local, né, o hospital, ou seja, a ambulância. Encontrado um medicamento no sorvete. Depois, dá-se a falta de um outro medicamento que deveria estar dentro da ambulância de resgate. Ele diz que ela estava no sofá, mas é encontrada no quarto. Então, ele também não consegue, né, contar a história de forma correta. É difícil, né? Ali ele tá muito complicado, porque assim, de novo, ele não confessa, ele diz que ele não cometeu esse crime. A família dela, os familiares, contam que já havia ali, né, um caso dela ter sido dopada para um aborto. Então tem muitas histórias estranhas que envolvem, né, esse homem e essa mulher. Assim, nitidamente, quando a gente olha a idade que ela tem, uma pessoa saudável, sem nenhum problema de saúde, não existe, não é? Tá difícil da gente... O comportamento dele não corrobora com a história. Eu já atendi inúmeros casos de morte em residência, homicídios e mortes naturais. Também muitas vezes acontece. O delegado fica em dúvida, não tem acompanhamento médico, faz o BO de morte suspeita, chama a perícia. O comportamento da família, né, normalmente, a família está desesperada.
Quando são pessoas idosas, que já têm algum problema, mas que não estão em acompanhamento, a família já se desespera. Uma mulher de 41 anos com um bebezinho de 2 anos de idade e esse marido não se desespera? A preocupação dele é conseguir um atestado de óbito? E aí, Tem doutor alguma coisa Nabuco, estranha. mas qual é o papel do princípio da presunção da inocência nesse caso? O princípio da presunção da inocência, ele existe porque a experiência, a história mostra que é bastante frequente o erro judiciário. Então eu vejo, sempre digo isso, por trás de todo o erro judiciário teve inicialmente uma certeza, né, uma certeza da sociedade, muitas vezes que olha para aquele fato e condena antecipadamente aquela pessoa, a certeza de um juiz, que tinha certeza que ia condenar, que ele era culpado, e no entanto, posteriormente se revela que houve um erro judiciário. Né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, quando condena os irmãos Naves, por exemplo, o caso de 37, lá em Araguari, um caso famoso de erro judiciário no Brasil, eles tinham certeza que os irmãos Naves tinham cometido o crime. Eles não estavam nem lá, né? Exato, a vítima estava viva, né? A vítima apareceu viva, o Benedito, anos depois. Quer dizer, então, muita gente olha para a presunção da inocência e parece uma burocracia, uma mera formalidade. Olha, tem a presunção da inocência, mas ele é culpado. Né? Não, a presunção da inocência existe porque existe uma real possibilidade de que haja uma confusão inicial, que haja uma impressão inicial muito forte de que ele realmente foi o autor do crime e ele pode ser inocente. Então isso é sempre algo fundamental num Estado civilizado, num Estado democrático de direito, que exista o respeito, mas é muito difícil que nós, quando assistimos uma cena no jornal, na imprensa, que a gente coloque a presunção da inocência no nosso pensamento, né? Ou, mais poeticamente, a nossa alma. Na verdade, a gente acaba tratando esse princípio como uma mera formalidade, porque a tendência humana é a tendência de julgar, né? Julgar com severidade, de apontar o dedo. Então, eu brinco assim quando leciono sobre isso, eu falo, basta você ver os ditados, os provérbios, você vai ver que o princípio da presunção da inocência não faz parte do pensamento cultural das pessoas. Né? Porque a gente fala, onde há fumaça, há fogo. A presunção da inocência não, diz não. Eu preciso ter prova do fogo, não basta a fumaça. Né? O caipira, eu sempre brinco, diz, se dizem que a vaca é malhada, pelo menos uma pinta ela tem. Também não é verdade, as pessoas podem mentir a respeito disso. Então essas metáforas mostram como a população não leva a sério o princípio da presunção da inocência. Então é sempre um cuidado que a gente tem que ter. Né? É claro, a gente pode analisar um fato público como esse, pode fazer comentários, pode dizer que a suspeita é grave, mas a presunção da inocência não é uma mera formalidade, não é uma burocracia. Ela é uma real possibilidade de que o acusado seja inocente. Muito bom, tá vendo? Por isso que como é importante a gente trazer, né, pessoas inteligentes e que expliquem essas coisas para a sociedade, né? Como a gente, de fato, não tem todas as informações, esse caso ainda está em investigação, a gente precisa explicar isso para a sociedade também. E é lógico que no final da investigação, muitas informações virão à tona. Sim. E até, por que eu puxei essa pergunta? Porque quando a gente fala, né, dessa questão da presunção da inocência e de que, né, o ônus está aqui junto com, né, a polícia não é o ônus, na verdade é o dever, né? Ele precisa investigar o que de fato aconteceu. Temos aqui uma mulher que morreu, a princípio existe uma dúvida muito grande que isso tenha acontecido de causas naturais, então precisa haver ali uma investigação. E quem que entra nessa hora é a perícia. Sim. Porque se esse homem diz que não cometeu crime algum, essa mulher não está mais aqui entre nós, quem é que vai trazer à luz as informações que a gente tanto precisa? Aí entra a perícia, e a perícia é fundamental. E olha o que a gente tem, Alessandra, que é uma perita aí de longa data. A gente tem as informações que foram passadas por ele, a gente tem um pote de sorvete, e a informação que é passada por ele também é bastante contraditória, porque ela adormece no sofá, teria morrido ali, mas é encontrada no quarto na cama. O morto não sai andando e vai até a cama.
ele teria movimentado o corpo dessa mulher morta para a cama? Por quê? Não faz sentido também. Que ele, não é... E aí, quando a gente para pensar, como é que a perícia vai ajudar nesse caso? É lógico que a gente também tem a perícia do legista, mas Sim. a perícia de local de crime também é muito importante, de vestígios ali. Sim, sem dúvida, né? Ainda dando sequência na fala do doutor, uma coisa que é importante a gente falar sobre a perícia é que a perícia, ela não está para acusar o suspeito. O perito não está do lado da promotoria, o perito não está do lado da defesa. O perito, se a gente fosse colocar, né, no âmbito judiciário, nós estamos mais próximos dos juízes. Então a gente está ali pela verdade real dos fatos. Né? Mesmo que exista uma pressão midiática, uma pressão popular para encontrar provas contra fulano de tal, o que a gente tem que fazer é suspender tudo isso que a gente conhece e se voltar para as coisas, para os elementos materiais, né? Ou voltar-se às coisas mesmas. Então a gente tem que se debruçar sobre o fato, sobre o que sobrou, principalmente sobre os detalhes, para encontrar a verdade. A gente não está buscando provas para acusar e muito menos para defender. A gente vai levantando os elementos materiais, eles infelizmente não pulam na nossa frente na ordem cronológica dos fatos, nem numa ordem lógica. A gente vai descobrindo as coisas, uma medicação num sorvete, uma posição estranha, um elemento no corpo que chama a atenção. E aí, de posse de tudo isso, a gente monta aquele quadro do que realmente aconteceu. Quem foi, como foi, quem é a vítima, houve participação de outra pessoa, houve transporte do corpo e todas as circunstâncias a respeito disso. Né? Então a gente tem que ter bastante cuidado quando a gente olha para uma cena de crime, principalmente quando já existe uma pressão para que se procure provas contra o culpado. Os peritos, eles são isentos. Né? Nós somos funcionários públicos, somos funcionários da polícia, não somos assistentes técnicos nem de acusação e nem de defesa. Então, todos os detalhes que estão ali, sejam eles a favor ou contra o réu, eles vão ser levantados. Eles precisam aparecer no processo. E se ficar faltando alguma coisa, lá na fase processual, o juiz volta e pergunta para a gente. E a gente tem que responder. Né? E são respostas tecnicamente fundamentadas. Né? Tanto é que você não vai ver um laudo de um perito dizendo, eu acho. Não, o perito não acha, o perito escreve e assina. Né? Tanto é que as provas periciais não são refeitas na fase de processo. As outras todas, sim. Então, é um cuidado que a gente tem com a perícia, isso faz parte do nosso dia a dia, apesar da gente não falar muito, mas é importante que as pessoas saibam que é essa forma como a gente trabalha. Não, e isso é precioso, porque é assim que a gente espera que as coisas aconteçam, né, doutor Nabuco? Sim. Porque senão a gente vai viver sempre com a dúvida, e essa dúvida não pode existir, principalmente porque nós estamos falando aqui que caso de fato fique comprovado que foi o marido, a gente está falando da restrição de liberdade. Aí não é mais de uma morte natural, mas aí é de um homicídio. E a pena é altíssima, é isso? Porque a lei também do feminicídio mudou, correto, doutor? Correto. A partir de 10 de outubro deste ano, nós tivemos a definição do feminicídio como um crime autônomo. O que isso significa? Só a mudança de crime autônomo podia não mudar na prática nada, mas houve uma mudança significativa na pena. Então hoje existe um crime de homicídio e o crime de feminicídio, 2 artigos diferentes. O feminicídio está no 121A. Portanto, é um crime. Antes o feminicídio era uma qualificadora do homicídio, hoje é um crime autônomo. A pena desse crime, para a gente comparar, o homicídio qualificado, que seria o antigo feminicídio, tem uma pena de 12 a 30. Este crime de feminicídio, 121A, tem uma pena de 20 a 40. Bastante Então a pena maior, mínima né? muito mais alta, que é mais importante para a gente ver a gravidade da pena, é a pena mínima, passa de 12 para 20. Mas além disso, a pena máxima, que era de 30, passou a 40. Além disso, nós temos causas de aumento de pena. Então, esse caso, eu fiquei depois calculando a pena. Se ele pegar uma pena base, uma pena mínima de 20 anos, provavelmente nós teríamos uma causa de aumento de pena, porque a vítima tinha, era mãe de uma criança, e a lei fala que a pena vai ser aumentada de 1/3 se a vítima for responsável ou genitor de mãe de uma criança
ou adolescente, nesse caso era uma criança. Além disso, nós teríamos aí também as qualificadoras do homicídio remetidas agora como causa de aumento de pena. Então o crime teria sido praticado com emprego de veneno. Tem muita gente que vai discutir, mas o remédio é veneno. Isso é uma discussão inútil, porque a lei fala veneno ou outro meio insidioso. Quer dizer, ainda que seja, que eu discuta que não é veneno, é o meio insidioso. E aí o exemplo é interessante, porque ele é colocado, por que é insidioso o meio? Porque é uma forma de, é um meio, na verdade não é uma forma, que é feito através dessa insídia, né? Eu estou bebendo água, estou morrendo, eu não estou tomando um tiro em que eu vejo o agressor, eu estou tomando água, um suco, uma cerveja, um prato de comida, nesse caso um sorvete, que teria ali uma substância que causaria a minha morte. Então isso também seria hoje, para o feminicídio, uma causa de aumento de pena de mais 1/3. Então veja, 1/3 porque ela é mãe de criança, mais 1/3 porque é emprego de veneno, e mais do que isso, o meio também seria, claro que apurar, mas haveria um meio que seria a traição, ou até dissimulação, depende das circunstâncias, que também é o modo que qualifica, né? Então mais 1/3 da pena. Então uma pena mínima de 20 anos, com mais 1/3, a gente coloca aí 6 anos e 8 meses. Ou seja, com 3 causas de aumento de pena, a pena chegaria a 40 anos. Se eu não estiver errando na conta que eu fiz aqui de cabeça. Sim, é uma pena alta. Uma pena altíssima, uma pena muito alta. A pena de 40 anos no máximo é a primeira vez que nós temos. Porque antes era 30, depois houve um aumento que poderia cumprir mais do que 40, e depois é o primeiro crime que tem pena máxima de 40 anos, né, no Código Penal. Então, assim, é uma acusação pesadíssima, né, gravíssima, as consequências são realmente muito sérias, né. É muito difícil alguém ser condenado por feminicídio sem alguma causa de aumento de pena, né. Então, embora o mínimo seja de 20, na prática vai ser mais do que 20 anos. Sim, porque você acabou de explicar que vai, né, ter essa conjunção aí de fatores. Fatores, circunstâncias que agravam o crime, né? E aí, vamos explicar para as pessoas essa região do Brasil, onde tudo isso aconteceu. A gente tem um mapa aqui, a gente vai aqui para o nosso país, o Brasil, vamos lá para a região do Rio Grande do Sul e caminhamos ali para a cidade de Canoas, que é perto ali de Porto Alegre, 19 quilômetros, e aonde ocorreu o crime, que foi no dia 22 de outubro, agora do ano de 2024. Então, essa é a região. E aí, eu vou pedir, logo na sequência, a arte 1, que tem as redes sociais, que são públicas desse médico, e ele é uma pessoa, enfim, inclusive que, né, fala bastante sobre a questão de maus tratos aos animais, ele tem um ativismo, né? Enfim, a gente olha ali, também pede para fazer, né, doação de sangue. Quando a gente olha para a rede social dele, a rede social não combina com o crime, né? Então, olha lá, ele está falando, né, da questão, né, que temos que combater as falas machistas também. São posts antigos, né? São posts de 2019. antigos, de 2019. Mas, olha que interessante, né? Que ele já era dessa forma. Então, não é que é uma coisa atual que, digamos, vou montar uma cena para parecer que eu sou uma pessoa incrível, bonita e maravilhosa, né? Então, olha lá, antes de ter um animal em casa, consulte seu bolso, seu espaço. Quer dizer, ele mostra aí toda uma preocupação com animais, com mulheres, e a mulher dele aparece morta. A questão é saber se ela, de fato, teve morte natural ou não. E aí, o que eu vou perguntar aqui para a Alessandra, que inclusive, né, futuramente será aí nossa grande psicóloga forense também, é que a gente sabe que ninguém acorda e fala, hoje eu vou matar uma pessoa. Estou com vontade de matar uma pessoa. A gente estuda bastante a questão, né, desses criminosos, e a não ser que seja um crime, né, enfim, aquela coisa que entra numa escalada dentro de casa, e isso a gente já viu, que um marido começa a agredir a mulher, ou a mulher começa a agredir o marido, e aquilo vai acabar numa confusão dentro, né, um pega uma faca, e aí um acaba matando o outro, isso acontece bastante.
Mas quando não tem esse ânimos, né, ou enfim, porque tinha um envolvimento com bebida, ou porque tinha alguma discussão que envolvia um terceiro, enfim, ou um ciúmes, né, completamente enlouquecedor, é porque a gente sabe que tem coisa que já veio aí anteriormente, né? Até aprendemos muito aí com o nosso querido amigo Christian Costa, que é um grande doutor na área de psicologia forense, e ele nos explica que as pessoas vão crescendo numa maturidade criminal. Então, que é importante a gente investigar também o passado dessa pessoa, inclusive para excluí-lo de uma cena de crime também, ou para termos elementos de que ele, de fato, possa ter cometido esse crime. Correto, Alessandra? Correto. Né? Explica isso para as pessoas melhor do que eu. É muito difícil, como você mesma disse, alguém acordar e resolver premeditar um crime e matar a esposa. Né? Esses homicídios, mesmo quando existe aquela briga, aquele descontrole emocional que acaba em facada, fogo e toda aquela cena horrível que a gente está acostumado a ver, infelizmente, essa violência ela vem num crescente. A relação violenta, o cara não chega violento. Ele não chega na primeira semana de relacionamento e vira um tapa. Isso é muito difícil. Então, a gente tem uma relação abusiva, uma relação de violência, que ela se dá em ciclos. E esse ciclo ele é alternado em períodos de agressão, de violência, arrependimento, desculpas, aí o casal reata, vem todo aquele crescente de carinho, de amor, de declarações de amor, às vezes fazem um filho, têm um filho juntos, fazem viagens de lua de mel, e aí a tensão começa a escalar de novo. Começa o tratamento de silêncio, as grosserias, uma série de pequenas agressões que culminam, né, nessa explosão de violência e vem um episódio violento. Né? Então, pensando nisso, associado à tese da maturidade criminal do Dr. Christian, que ela é muito robusta, a gente imagina que já haviam problemas de relacionamento, deveria ser um relacionamento violento que culminou com um homicídio. Não sei que fosse uma pessoa absolutamente fria, perversa, que em determinado momento resolveu se livrar da esposa e acreditou que aquela fosse a melhor forma. Né? Mas esses casos eles são estatisticamente menos prováveis do que essas relações violentas que vêm evoluindo até chegar num homicídio. Então, nesse sentido, seria importante avaliá-lo psicologicamente e o comportamento pregresso. A família dela alega que já houveram episódios de violência, inclusive com uma suposta tentativa de aborto, né, de induzir o aborto dessa criança que nasceu com vida, que hoje tem 2 anos. Né? Então, isso é uma acusação muito grave. Né? Precisamos saber se existem provas de que de fato isso aconteceu, porque uma tentativa de aborto nesses termos, né, em que ela foi dopada e que ele tentou produzir, né, a morte desse feto, isso também seria um outro crime, muito grave, né, doutor? Sim. Então ele deveria estar respondendo o processo. Se há provas, ele deveria estar respondendo o processo contra isso, coisa que nós não sabemos se está acontecendo ou não. De qualquer forma, essa autópsia psicológica, né, seria muito importante, tanto da vítima quanto do agressor. Né? E sempre a gente diz aqui, eu vou reforçar mais uma vez, que quando a gente analisa a vítima, nesse processo de vitimologia, a gente não está tentando responsabilizá-la, mas compreendê-la. A gente está tentando entender esse meio no qual se deu esse crime. E que a vítima faz parte dele. Então ela é um elemento importante. Inclusive suas motivações psicológicas, seu comportamento e etc. E eu vou pedir o vídeo 1, que é do médico sendo preso, e a gente volta aqui para o Dr. Nabuco. Vocês soltam, por favor? Pode vir, cara. Cara, tem 2 carros. Vai, meu. Vai, não vai poder, vai. Aí, tá bom. Não, para, desce. Desce do carro! Desce do carro. Desce! Desce do carro. Desce que vamos? Bora! Desce! Pode pegar o peito, hein? O peito bom. Só para.
alguém pega o carro dele aqui na Molé. Doutor Nabuco, quando a gente vê essa prisão aqui também, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia. A questão toda é, precisa disso tudo? Não era só falar. A gente entende que muitas pessoas poderiam querer fugir, que hoje todo mundo tem medo, que pode não ser um policial de verdade, que pode ser um assalto, mas acho que ele passou um pouquinho do ponto. Então, a gente fala de presunção da inocência, né? Falou agora há pouco, e pensa muito isso em termos processuais, mas há uma indagação a ser feita em relação a isso, né? Como que eu posso ter como normal uma prática da polícia de realizar uma prisão acompanhada de um repórter de TV, como a gente viu ali, que foi certamente, se ele não tem bola de cristal, é provável que não tenha, com perdão da ironia, que foi avisado. Então toda essa encenação é muito grave, porque se depois isso for revelado que na verdade a gente está aqui debatendo por algo que tem explicações que demonstraram evidentemente que ele é inocente, né? Não importa se eu acredito nisso ou não, não é? Eu não estou dizendo aqui que eu tenho a impressão que ele é inocente, não sei, isso é irrelevante. A questão é, o Estado não tem o direito de agir desse modo truculento, expondo sobretudo a pessoa, com o intuito exatamente de humilhá-lo, de causar um vexame, um aviltamento da pessoa. Isso é muito grave, né? Para mim isso é muito grave. Eu me permito aqui dizer que, quando eu recém-saído da faculdade, eu publiquei na revista do Senado um artigo que é coisa de jovem, assim, tal, dizia alguma coisa como um libelo contra a execração pública, né? E eu apontava isso, um artigo mal feito de um jovem advogado, etc. Mas me espanta isso, um artigo de 97, 98 continua atual, não na qualidade, mas a questão do assunto. A gente continua com essa prática incivilizada de exibir uma pessoa como culpada. E aí, assim, fica muito um mero formalismo dizer, olha, mas ele tem direito à ampla defesa, ele tem direito ao contraditório, ele é presumidamente inocente. Se eu trato essa pessoa, né, e aqui entra toda a questão relacionada aos signos cognitivos, né, a imagem que eu estou vendo é a imagem de culpado. Então a população, quando vê esse homem, mesmo que se prove a inocência dele, vai lembrar dessa prisão e vai sempre apontá-lo como culpado do crime. Não, e você tem toda a razão aqui, doutor Nabuco, na questão de que isso tudo foi feito para que as câmeras de alguma emissora de televisão pudessem capturar, porque certamente, se não tivesse nenhum repórter ali acompanhando, eu duvido que a abordagem teria sido feita desta forma, não é? Porque, enfim, ele é réu primário, correto? Ele não é uma pessoa que vive num meio violento, que você tem que, né, entrar ali fortemente armado. Gente, está saindo do condomínio da casa dele. Ele podia simplesmente, olha, né, ele podia ter se apresentado, nós somos policiais, queremos conversar com você aqui um minutinho, e, não é, você faz aquela coisa como tem que ser feita. Agora, sai armado, faz isso, não sei o que lá. A gente sabe, gente... É nessas horas que fica difícil de defender a polícia, né? E olha que eu amo a polícia. Mas assim, fazer isso aqui não é bacana. Eu posso acrescentar uma coisa? Eu acho que a gente tem no Brasil uma tradição de abuso de autoridade. Isso é normalizado, é naturalizado. Então, a gente ouve histórias de juiz que abusou do poder e combinava a condenação com o promotor, por exemplo. Ah, mas é sempre assim. Não pode ser assim. A lógica de um Estado democrático de direito é, sobretudo, de limitação de poder, né? A polícia tem poder limitado, por quê? Porque é funcionário público e, sobretudo, porque lida com a questão da segurança pública. O promotor, o juiz, todos os agentes do Estado têm limitação de poder. Isso é coisa que vem lá de Montesquieu. Né? O Estado sempre precisa que o funcionário público tenha o seu poder limitado. Por quê? Porque é da natureza humana. Não é uma questão de falta de virtude, é da natureza humana abusar do poder. Todo mundo que tem poder tende a abusar dele, dizia o Montesquieu. Mas no Brasil a gente tem essa tradição, essa aceitação. A pessoa, por exemplo, se falou agora está sendo muito comentado um determinado crime que não precisa nem dizer o nome, mas enfim, o preso foi mostrado, porque ele tinha muita tatuagem, tiraram a camisa dele
era o único dos 3 que estava sem camisa na foto, né? Primeiro que é questionável se eu posso exibi-los contra a vontade dele. Mas por que ele teve a camisa retirada? Ele não foi preso sem camisa, não foi o momento que chegaram na praia, porque mostrava tatuagens, isso criava todo um estereótipo preconceituoso, aliás, contra ele. Quer dizer, esse tipo de conduta do funcionário público é naturalizado porque a gente aceita num país acostumado ao abuso de autoridade, é esse o fato. Não, e isso realmente mancha a imagem dos bons policiais, né? Dos policiais. E assim, porque, de novo, não há necessidade daquilo, gente. Né? Aquela quantidade. Já tinha, né? Tinham policiais ali suficientes. Ele em nenhum momento disse que não pararia o carro. Aí você faz aquela cena toda simplesmente para uma emissora de televisão poder capturar aquelas imagens. É o que a gente está conversando aqui. Existem fortes indícios de que ele realmente possa ter cometido esse crime, mas até que se prove, e isso está na mão ali, né? Um trabalho que eu tenho certeza que a perícia vai fazer com bastante eficiência, de explicar o que aconteceu, se de fato, né, ele cometeu esse crime ou não. A gente ainda precisa receber os exames toxicológicos para saber se aqueles medicamentos estavam no organismo daquela mulher, explicar aquelas incisões punctórias, se foram feitas por ele ou por ela. Então, enfim, tem muitas explicações que ainda precisam vir à tona. Então, até que tudo isso, de fato, aconteça, eu acho que, às vezes, esse excesso, ele mancha a boa imagem dos bons policiais, porque isso aí simplesmente é... Aí que entra a história de novo, de mais um circo, né? Vamos fazer esse circo dos horrores. E, realmente, se ele não tiver cometido o crime, o doutor Nabuco aqui tem toda a razão. A gente tem um problema seríssimo e gravíssimo, porque a imagem dele já foi enxovalhada, correto? Agora, mesmo que ele seja o culpado de um crime, eu acho que não é papel da polícia fazer isso, né? A polícia, ela pode ser melhor do que isso. Estou errada, Alessandra? Não, em relação à abordagem, né, muitas vezes as abordagens elas são mais enérgicas, porque nós já cansamos de ver o policial mandar parar o carro e tomar um tiro no peito. O que eu tenho forte restrição é chamar a imprensa para fazer isso. Né? A gente está vendo aí 10, 15 segundos de uma abordagem policial, não sei quantas pessoas tinham, não sei se foram usadas armas longas, a gente vê ali algumas pistolas, mas a questão é chamar a imprensa nesse momento da prisão. Você arrisca o repórter. Sim, ele está ali na frente. Né? Até então, é um suspeito de um homicídio. A gente não sabe o que as pessoas são capazes de fazer. A gente não sabe quais pessoas andam armadas ilegalmente e o que elas podem fazer no momento de desespero. Mas essa exposição eu sou absolutamente contra, né? E acaba descredibilizando o trabalho da polícia. Né? Como o doutor mesmo falou, os repórteres não adivinharam que naquele momento, naquela hora, seria cumprido o mandado de prisão. Né? Nós temos pessoas que são especialistas nisso, nós temos as delegacias de capturas que fazem isso de uma maneira magistral. Sim, né? E a gente recebe depois, inclusive, essas imagens, Sim. Porque eles o fazem, inclusive, para mostrar que não câmeras. houve Sim. qualquer abuso, mas é posterior. E não vai para a imprensa, em Exato. um jornal de ampla divulgação. Então, você mostra o seguinte, ó, o preso foi capturado, está aqui, foi levado, não teve abuso nenhum, tem as imagens que comprovam isso, e assim, a gente recebe várias. E não, assim, eu vou ser bastante honesta, Alessandra, ultimamente a gente não tem recebido nada do que apareceu aqui agora, mesmo com presos de alta periculosidade, porque a gente sabe aí com que um pouco mais de inteligência. Exatamente, chegam com muita sabedoria e falam, olha, infelizmente você, né, vai ter que nos acompanhar, a gente tem um probleminha aqui com você, vamos até a delegacia de polícia. A pessoa, né, vai ler os direitos, vai dizer que o preso, né, pode se manter em silêncio, pode chamar o seu advogado, para que a gente não incorra em erro nenhum. Né? Porque a gente já viu alguns ali que são desastrosos, não vamos nem trazer aqui agora, né, entra até fotógrafa de local de crime, dando uma de delegada de polícia, né, então dizendo que, vamos
Entra aí que confessa, porque, né, a gente dá uma limpadinha aí na sua barra, você não... Dizendo o quê? O que ela quer dizer com isso? Que se a pessoa não confessar, a polícia vai agredir a pessoa que está sendo investigada? São umas coisas que a gente vai olhando e, de novo, a gente tem excelentes policiais, excelentes, que fazem um trabalho assim fora da curva, que lidam com criminosos complicados, perigosos, perversos. A gente pega aí casos ali, né, que, assim, enfim, a gente acompanha muito o pessoal da delegacia de pedofilia, gente, e é limpíssimo o trabalho, tá aqui, ó, vambora, né? Quando você olha o crime que aquela pessoa cometeu, né, que é, inclusive, crime contra a dignidade sexual de uma criança, a gente tem vontade de ir lá arrancar a cabeça daquela pessoa, né, tipo... E eles levam com todo respeito, vamos lá para a delegacia, você chama o seu advogado, vamos lá conversar, entender o que está acontecendo aqui. Mas essas coisas são muito... Eu acho que a gente precisa falar sobre isso também, porque isso não está correto. Eu concordo com o doutor Nabuco. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa pensar e a gente precisa também, enquanto sociedade, exigir que o Estado forneça treinamento para os seus policiais. Verdade, Ale, verdade. Não é? Quantos policiais a gente conversa que faz anos que não dá um tiro e está armado? Olha o outro perigo. Porque é falta de vontade do policial? Não, isso é caro. O policial ganha pouco. É verdade. Não é? Não. Então a gente tem que exigir das autoridades medidas para que essas coisas sejam mitigadas. Né? Não é claro que cada um tem a sua responsabilidade por a sua conduta, nós temos a obrigação de conhecer a lei e de cumpri-la, né? E se isso não é cumprido, a gente tem que responder sim no âmbito criminal e administrativo e talvez até civil, porém, enquanto sociedade, a gente tem que ter uma visão macro, não é? Então, às vezes a gente tem escrivães dobrando 36 horas, trabalhando 15 plantões de 12 horas no mês, aí o mesmo cara que faz o BO, ouve o preso, tem que ir lá buscar. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. E isso a gente está falando de São Paulo, hein? Você imagina como é que não são nos outros locais. Né? Então, a gente tem discrepâncias, ao mesmo tempo que nós temos delegacias especializadas em capturas que fazem um trabalho maravilhoso, a gente tem um outro pessoal que também está na ponta da lança sem nenhum respaldo. Quantos policiais tiveram que comprar o seu próprio colete? Então, aqui a gente tem que ter essa visão macro e apontar onde estão os problemas em cada instância. Eu quis mostrar, porque eu achei que isso foi muito forte, né? Principalmente porque nós estamos acompanhando outras abordagens e que elas têm acontecido de uma outra forma e eu parabenizo os policiais que estão fazendo um bom trabalho, né? Porque eu acho que tem que ser impecável, gente. Se você escolheu essa função, não é? Outro dia mesmo a gente acompanhou um outro policial e o marido tinha matado a mulher assim também, degolado ela, ele foi lá e falou, olha, você está preso agora, trouxe a pessoa, mas não teve, né, essa coisa de circo. Até para evitar problemas processuais futuros. Exatamente. E é uma regressão contra o Estado, porque esse indivíduo, vamos supor que ele seja provado inocente, não sabemos, né? Ele pode regredir contra o Estado devido a isso, não pode, doutor? Sim, claro. Pode entrar com uma ação de indenização pelo que ele sofreu. E eu acrescento também a questão de você criar uma imagem de que é uma polícia truculenta e que, portanto, está querendo condenar a qualquer preço, né? Não acho que seja o caso. Eu acho que seja muito mais, acho que é muito mais um vício de autoritarismo, uma certa tendência ao exibicionismo do que outra coisa. Também concordo. Mas é possível que o trabalho de investigação seja perfeito, impecável, não sei dizer e acredito que seja possível. Mas esse tipo de deslize, na verdade deslize é leve, esse tipo de abuso de poder acaba retirando a credibilidade pelo serviço que foi feito, né? Então é claro que a defesa pode explorar isso, né? E por que eu preciso dar justificativa para perder a credibilidade se eu estou fazendo um bom trabalho, né? Porque, na verdade, nós somos uma sociedade em que todo mundo se sente um pouco um membro da Inquisição. Ah, eu vou dar uma punida, vamos humilhá-lo porque ele é culpado. Quando, na verdade, o meu papel nesse latifúndio todo é o papel de cumprir, fazer a investigação, de realizar a prisão, né, cumprir o mandado de prisão, e não é a função de punir, a polícia não tem essa função.
Mas a gente, no fundo, é um inquisidor e que quer punir, quer causar humilhação no indivíduo. Muitas vezes a sociedade espera isso da polícia. Exatamente. A sociedade quer isso, a sociedade gosta disso. Tenho certeza que a gente fala isso, muita gente fala, ele fica defendendo bandido aí, homicida, feminicida, etc. Na verdade, não. Não, a gente não está defendendo nada disso, a gente está defendendo, inclusive, né, o bom trabalho. É isso que a gente espera, só isso. Porque tem que ser impecável de toda forma, para todos os lados, até para que não reste dúvida, não é isso? Em relação a tudo. E é interessante porque a sociedade quer isso. Há um caso muito antigo, do século XVIII, o caso de Juan Carlos, na França, que ele foi morto na roda, né? E depois de muito tempo um advogado dizia, a opinião pública aplaudiu o suplício de Juan Carlos. Ele era inocente, o filho tinha cometido suicídio. E ele foi condenado por ter matado o filho, né? Então a sociedade vê o suplício dele morrendo na roda com tenazes quentes, aplaude aquilo. É isso que a sociedade gosta, né? Mas o Estado não pode cair nisso. Os agentes do Estado não podem saciar esse tipo de vindita, de vingança, de sede de sangue, etc. Né? Muito bom. Meus queridos, a gente vai chegando ao final, porque temos que aguardar aí ainda, né, os laudos. A gente vai acompanhar esse caso para entender o que de fato aconteceu, se ele é realmente culpado pela morte da esposa ou se ela morreu de morte natural. Mas o mais importante é aguardar os exames toxicológicos que devem chegar em breve. Vamos deixar aqui as redes sociais, né, dos nossos queridos amigos e especialistas. Não deixem de entrar em contato com eles, são ótimos. A gente tem sempre aulas aqui maravilhosas, né? São masterclasses aqui incríveis. E eu tenho que agradecer sempre muito vocês pela generosidade de tanta informação importante que nos colocam para pensar. Acho que isso é a coisa mais importante. Vamos deixar aqui também as nossas redes sociais, o e-mail da produção para que vocês possam enviar sugestões e pedidos. E para denúncia, estamos aqui disponíveis nos canais de denúncia, né, do nosso WhatsApp e do nosso Telegram. Você pode nos contactar também por e-mail, que é esse e-mail de denúncias aqui. Para os fãs do mundo investigativo, nós deixamos aqui o nosso portal de notícia, que é o News IC. Ali você vai encontrar notícias do Brasil e do mundo, do universo investigativo e policial e criminal. Tem de tudo lá. E nós encerramos hoje com um lembrete importante. Se você tiver qualquer informação sobre os foragidos, faça sua denúncia diretamente aos canais da Interpol. Lembre-se de que a denúncia é anônima e segura e que a maior arma da polícia é sim a informação. Fica aqui a nossa contribuição para o pessoal da Interpol. Muito obrigado a todos e a equipe incrível do canal Investigação Criminal. Nos vemos na próxima semana com mais um caso para ser discutido. Muito obrigada.